23, que vai tratar dos direitos e vantagens do servidor público. Capítulo 1, do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento, no singular, é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Então, vencimento é o valor básico. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, remuneração, a gente trabalhou isso na parte dos dispositivos constitucionais. Remuneração vai ser igual a vencimento básico mais vantagens permanentes. Vantagens permanentes são gratificações e adicionais. Vocês têm que lembrar que existem gratificações adicionais de natureza permanente que vão integrar a remuneração e tem gratificação adicional que não vai integrar a remuneração, quando não for natureza permanente. A 8.112 foi alterada recentemente, dizendo que o vencimento... A Lei 8.112 foi alterada recentemente, enunciando que a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo. Isso significa que o vencimento pode ser menor. O vencimento pode ser menor, ok? Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Nós vamos trabalhar já, mas vai falar da vantagem pessoal nominalmente identificada. Quando o servidor tiver num cargo em comissão ou função de confiança, ele vai receber um acréscimo, uma vantagem extra pelo exercício dessa função. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Bom, eu queria chamar a atenção para o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele está desatualizado em função do artigo 37, inciso 15, da Constituição Federal. Então, vocês devem ler juntos. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, salvo 4 exceções, previstas no artigo 37, inciso 15, da Constituição Federal. A Constituição permite os seguintes casos de redutibilidade de pagamento. Se exceder o teto ou subteto remuneratório, vai ter que reduzir. Se exceder, se o servidor tiver gratificação sobre gratificação, vai ter que reduzir. Nós temos o desconto dos impostos, é uma forma de redução. E quando o servidor receber subsídio e tiver alguma verba remuneratória, vai ter que reduzir também. Então, pessoal, se cair o parágrafo 3º do jeito que está no 8.112 em prova, eu recomendo que vocês entendam que está errado, porque é caso de revogação tácita. Deve prevalecer a redação do artigo 37, inciso 15, da Constituição Federal. Certo? O parágrafo 4º vai apresentar o mesmo problema. O parágrafo 4º é a redação do artigo 39, parágrafo 1º da Constituição, sem a emenda 19. Então, eu recomendo que vocês estudem direto pela Constituição Federal. Então, vou repetir. O parágrafo 4º deve ser estudado pelo artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. A questão é a seguinte. Na redação original da Constituição, ela enunciava que deveria haver isonomia de pagamento entre os poderes. E aí, gente... vamos supor que o judiciário tivesse um reajuste por lei de 20% da sua remuneração. Aí os servidores do legislativo entravam com uma ação judicial requerendo os mesmos 20%, mas com base no artigo constitucional, que garantia isonomia. Só que como que um juiz vai aumentar o pagamento do servidor público através de decisão judicial? Ele não pode fazer isso. Ele tem que fazer isso através de uma lei. Então, não há que se falar em isonomia de pagamento entre os 3 poderes. O que existe hoje é, quanto mais complexo o cargo, maior a remuneração, maior as atribuições, mas isso vai variar de lei para lei em cada entidade política.
Parágrafo 5º é importantíssimo, vejam que a redação é nova. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Então, a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo, mas o vencimento pode ser inferior ao salário mínimo. Bom, na Constituição Federal, enuncia que o teto remuneratório é o que ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se for um servidor estadual ou distrital, vão aparecer 3 subtetos. Na Lei 8.112, ela vai criar 3 subtetos federais. Então, esse subteto não é o da Constituição, é específico da 8.112. Se tratar de servidor do Poder Executivo Federal, ele não pode ganhar mais do que ganham os ministros de Estado. Se for do Poder Legislativo, ele não pode ganhar mais do que os membros do Congresso Nacional. E se for do Judiciário, ele não pode receber mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora haja esse subteto, todos eles estão ainda condicionados ao teto geral dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 44. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. O que o artigo 44 trata? Quando o servidor falta ao serviço e não justifica, ele vai perder o dia. Quando ele falta ao serviço e justifica, ele vai ganhar aquele dia? Necessariamente ele vai receber aquele dia? Depende da justificativa. Se a justificativa que ele apresentar for alguma das previstas na 8.112, aí pode ser que aquele dia seja ou abonado ou compensado. Agora, se não for alguma prevista na 8.112, pode ser que ele não tenha nem direito à compensação. Então, por exemplo, o artigo 97 fala que o servidor tem direito à licença para faltar ao serviço para doar sangue, 2 dias em virtude de tirar o título de eleitor, 8 dias em virtude de casamento. Essas são ausências justificadas na 8.112. Agora, vamos supor que você tem uma homenagem do seu filho durante o horário de trabalho lá na escolinha e você quer assistir esse programa. Aí você justifica para o seu chefe que você vai faltar naquele dia, ou chegar atrasado, ou sair mais cedo. E aí a chefia imediata pode autorizar uma compensação de horários, mas é ato discricionário, até o mês subsequente. Então, eu falto e não justifico, eu perco o dia. Eu falto e dou uma justificativa prevista na própria lei, o meu dia vai ser abonado. Eu falto e dou uma justificativa, mas é alguma das que a lei não prevê, aí o chefe pode autorizar a compensação até o mês subsequente. Porém, se a falta for por caso fortuito ou força maior, nesse caso, a compensação vai ser a critério da chefia imediata. Não tem prazo de 1 mês para que seja compensado. É o parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim considerados como efetivo exercício.